Bom, tá valendo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Nós vamos falar um pouquinho da ferramenta Embeddr, que é uma solução de gerenciamento de bancos de dados SQL hoje. Até o final de 2018, nós temos uma versão MySQL e uma versão Oracle. Então, até o final do ano, nós estaremos gerenciando os 3 maiores bancos hoje do mercado. Solução Embeddr, aqui no Brasil, está sendo representada pela Polis. E é um grupo brasileiro, que tem uma sede aqui em São Paulo e uma na Suíça. Então, são pessoas de longa data que trabalham com soluções de TI e estão trazendo a Embeddr. A Embeddr é uma empresa israelense, foi criada em 2015 e faz o gerenciamento. Por que ela inicialmente é só SQL? Porque os fundadores da Embeddr têm uma consultoria de SQL e são as pessoas referências de SQL dentro de Israel. Hoje, a ferramenta está monitorando mais de 12 mil bancos de dados em 15 países diferentes. Aqui no Brasil, nós temos suporte local, em português, pela Polis, e lá fora a gente tem a rotatividade de menos de 1%, quer dizer, as empresas que começam a trabalhar com a Embeddr continuam trabalhando durante muito tempo. A solução da Embeddr, ela é baseada na nuvem, então tem um agente que é instalado nos servidores ou de monitoração ou no servidor de banco de dados e nos servidores de aplicação, e esses dados são enviados lá para a Embeddr que fica em Israel. Depois de todos os dados compilados, eles são mostrados dentro de um dashboard único e já sincronizado todos os arquivos de log. Aqui uma lista dos clientes que permitiram a divulgação do nome deles como clientes da Embeddr. No Brasil, os mais conhecidos, o Burger King, e essa ISS, que é uma empresa de serviço. Porém, temos depoimentos de diferentes desses clientes aqui, de alguns outros que não estão nessa lista, dizendo que a Embeddr está ajudando eles a terem uma melhor performance. Então, vou entrar na demonstração do produto. Esse ambiente é um ambiente de demonstração. Deixa eu só esperar ter certeza aqui que virou para vocês o ambiente. Entrou agora. Então, inicialmente, a gente viria aqui na parte dos alertas, que seria o dashboard de entrada. Aqui, essa base, ela está sendo trabalhada e tem alguns problemas, né? Por exemplo, o full backup não foi executado há mais de um dia. O tamanho do log é muito maior que o tamanho do banco de dados. Tem um problema de duplicate key, tem um problema de sintaxe e temos problemas de backup. É claro que a gente pode setar esses alertas e personalizar eles de acordo com a nossa necessidade. Então, vamos ver aqui um de backup full. Vamos ver aqui um de backup full. Que a gente consegue personalizar.
a gente consegue personalizar para cada um dos bancos qual que é o tempo. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, todos os bancos vão ser reportados a cada 1.500 minutos que não tiver um backup full, porém, esse banco model, eu quero que seja reportado que não tem backup full quando der 500 minutos apenas. E nós estamos monitorando diversos pontos do banco, do ambiente, por volta de 400 pontos. Então, a gente tem desde full backup, backup diferencial, processador, memória, porcentagem de memória disponível, porcentagem de disco disponível, quanto que está crescendo o banco de dados, quanto que está crescendo o log, quanto que está crescendo, quanto que tem de memória disponível, como que está a utilização da rede, perda de pacotes na rede, SQL Connection Response Time, Page Live Expectancy, Deadlock, que seria a situação onde duas queries querem fazer update na mesma região do banco, Job Cancelled, Queries Running Long, então aquela query que normalmente roda em 40 minutos, hoje está rodando em 45, então você já recebe um alerta, queries bloqueadas, Change Tracking, Network Latency, e Disk Response Time, de leitura e de gravação. Na parte de performance aqui, aí a gente tem todo o servidor que está sendo monitorado, qual o nome do host, utilização de CPU, o total de memória que tem esse servidor, quanto da memória que está disponível, como que está a capacidade de cada um dos discos que estão disponíveis, como que está a utilização e quando foi o último restart desse servidor. Aqui a gente vê que tem uma lupinha, na hora que a gente clica na lupinha, a gente tem a possibilidade de verificar como que foram a utilização desse parâmetro nas últimas 24 horas. Então, média, mínimo e máximo. E claro, se você estiver tendo um problema de performance, essa informação solta não ajuda muito. Porém, o que a gente consegue é comparar com dias anteriores. Então, esse cara aqui tem pouco correto. Deixa eu só trocar de login. Que aí o outro login a gente tem mais informação. Então, aqui na utilização de CPU, eu consigo comparar com outro dia. E aí, ontem e hoje, a utilização de CPU na média, mínimo e máximo, praticamente a mesma. Então, o problema de performance que poderia estar acontecendo não tem relação com a utilização de CPU. Vamos ver se pode ser a quantidade de memória livre. Aqui a gente vê que no máximo, sim, hoje, para falar a verdade, hoje tem até mais memória livre do que tinha ontem. No mínimo também e na média também. Então, se tiver ocorrendo algum problema de performance, essa performance não está relacionada a esse parâmetro. A gente pode ver a utilização da rede, qual é a interface que está sendo utilizada, a velocidade e como que está a utilização da rede, porcentagem, bytes transferidos e bytes recebidos. Aqui a gente consegue ver como está a utilização da rede comparando quantos períodos, média, mínimo e máximo. Esse período também a gente pode mudar para uma semana. Então, a gente tem uma amplitude maior de dados para comparar a utilização de cada um desses parâmetros. Esse é de bytes recebidos, a gente pode ver também os bytes enviados. E a gente tem a boa noção de como que está a utilização e comparando com outros dias desse parâmetro. Na parte de disco, aqui a gente vê já quais os discos, a capacidade, para a gente não precisar ficar fazendo conta de cabeça, a Embedded está colocando aqui quanto que tem de espaço livre. Porcentagem de bits nesse disco, tempo de resposta de gravação, tempo de resposta de leitura e quantos IOs. Tá? É claro, deixa eu pegar um específico aqui. E a gente pode comparar isso
com outros dias. Então, o tempo de resposta de gravação, alguns picos são altos, mas não tem repetição disso. Então, provavelmente isso é um book insert que alguém está executando de milhares de linhas. E normalmente está por volta de 1 milissegundo, que é um tempo de resposta excelente, principalmente que a gente está falando de 705 milissegundos por iOS. Aqui na parte de CPU, a gente mostra dentro desse servidor quantos cores tem e como que está a utilização de cada um desses cores. Então, esse ambiente tem alguns cores, mas esse desbalanceamento é relativamente comum de acontecer no campo. Como que tá, a gente mostra também como que está a utilização do Pagefile a partir do servidor, a localização do Pagefile, como que ele está utilizando, e a gente está comparando aqui com uma semana. Vamos ver aqui, mínimo, média, mínimo, máximo. A utilização praticamente a mesma, não teve grandes variações, tanto nesse servidor de baixo quanto no servidor de cima. Pagefile também é utilizado. Na parte dos serviços, eu mostro todos os serviços que estão rodando dentro de um servidor e a gente pode selecionar um servidor específico para ter a informação mais apurada com relação àquele ambiente. Então, e aqui é digital, né? Hoje está rodando. Durante a última semana ele esteve rodando todos os dias. Tem muito mínimo máximo. Assim como todos os processos que estão rodando dentro do servidor. A gente, claro, pode selecionar servidores diferentes para pegar os dados daquele servidor, ou podemos monitorar todo o ambiente de uma vez só. E aqui a gente veria qual é o servidor que a gente está analisando no momento. Então, aqui de processo, a gente mostra de novo a utilização de CPU, porcentagem de memória, pagefile, qual foi o comando, e quando foi a última inicialização desse servidor. A parte do Analyze é uma parte que eu curto mais, que é aquela parte que a hora que você chega na sua mesa de manhãzinha e teve um problema de performance em um determinado horário, a gente pode filtrar qual horário que a gente quer, por exemplo, de 22 da madrugada até o dia 23. A gente vem aqui, dia 22 de madrugada, pega aqui um determinado momento, e a gente já tem uma foto de toda a utilização do servidor, num único ponto. Então, como que estavam os contadores da memória, consigo mostrar todos eles aqui para vocês. Quais são os processos? Quais eram os processos que estão utilizando a memória naquele momento? A gente pode fazer uma varredura completa aqui nesse ambiente. Quais eram os hot files dentro dos discos? Então, exemplos de banco. Quais são os discos que estão no ambiente? E quais são os contadores do disco? Meu background é mais storage, né? Então esses aqui eram mais os parâmetros que normalmente se solicitava para os clientes quando ele tinha um problema de performance, né? Abre o Perfimon e coleta esses parâmetros aqui e manda para a gente analisar. Então eram praticamente todos esses parâmetros aqui. Na parte de rede, como que estava a parte UDP, assim como a parte IP. De onde está vendo o tráfego e como que estava a parte da interface. Então, a gente está vendo o tráfego, para onde está indo. A gente consegue monitorar tudo isso e mostrar para vocês um único ponto. E aí chegamos na parte dos processos propriamente dito. Então aqui todos os processos que estavam ativos, assim como todos os serviços. E como que estava o sistema. Depois de mostrar toda essa parte dos servidores aqui, aí chegamos propriamente dito na instância.
como que está sendo utilizada a instância, né, qual é a versão da instância que nós estamos, do SQL que está rodando nessa instância. Então aqui a gente já vê até o 2017, o nome da instância, tempo de conexão dos usuários, quando foi o último restart, qual service pack que está sendo utilizado, a utilização do PageLab Expectors, e aqui a gente consegue novamente fazer a comparação. Aqui continua selecionado o período de uma semana, então mínimo, máximo e a média. Assim como User Connection. Então, a gente vê que a utilização está bem normal dentro do que se espera desse ambiente, né? Então, desde a semana passada, ele está rodando praticamente igual. Connection Reuse, Patch Request, a gente consegue fazer a checagem, máximo, mínimo e a média, e fechando com que está a utilização da memória para essa instância, média, mínimo e máximo. E agora a gente dá uma mergulhada dentro da instância e eu mostro quantos bancos de dados tiverem dentro dessa instância. Então aqui a gente está falando da instância SQL 13, o database é esse Embedded in Memory. O método de recuperação dele é simples, o último backup full foi feito hoje, às 3h04 da manhã. Não tem backup de log, aqui a utilização de memória, como que ela está sendo feita. O máximo, o mínimo e a média. A gente está comparando aqui o período de uma semana também. Como que está a relação do tamanho do banco de dados com o tamanho do log. Como que está acontecendo o crescimento do banco de dados e como está acontecendo o crescimento do arquivo de log. O arquivo de log é normal ser dessas diferenças. Um parâmetro que os clientes começaram a pedir e a Embedded já incorporou aqui na nossa ferramenta foi a porcentagem ou quantidade de espaço não utilizado dentro do banco de dados. Então, nesse primeiro banco de dados aqui, ele tem praticamente 9 GB, sendo que tem 4 GB.2 disponível. Então, a gente monitora isso também. Média mínimo e máximo está bem alinhado com isso aí. Quer dizer, esse banco não está crescendo muito. E a parte do H status, e a gente mostra aqui como que tá, o ambiente está ficando parado esperando a execução de alguma coisa. Né? Então, nesse ambiente que é RDS, quer dizer, está na nuvem, ele está esperando o Network I/O, 99%, 94% esse ambiente, essa instância SQL estava esperando alguma informação vindo da memória, 32% paralelismo. A gente consegue comparar isso dentro dos vários dias para ver como que estão acontecendo esses parâmetros, né, como eles estão se comportando. E é claro, a gente consegue comparar com outros períodos aqui. Então, mais ou menos a mesma coisa nessa semana. Então, até agora a gente mostrou o ambiente aqui como um todo, a monitoração tanto na parte do servidor quanto na parte da instância e do banco de dados, e agora a gente entra na parte das queries. Por quê? Porque a Embedded, ela monitora todas as queries que estão rodando nos servidores de bancos de dados que a gente está monitorando. Não apenas aquelas top que estão rodando há mais tempo, utilizam mais CPU, utilizam mais disco. São todas. A gente consegue monitorar elas ao vivo, ou a gente consegue puxar o histórico e mostrar aqui todas as queries para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo de uma query que tendo um bloqueio. Então, essa query de cima, ela está bloqueando essa query de baixo. Então, aqui vindo à direita, eu já mostro que uma está
está rodando, outras estão suspended, de qual servidor que está vindo essas informações, qual aplicação e qual comando que está vindo isso aí. Qual o último rate resource. Então, a quantidade de informação bem grande aqui. É claro que a gente pode não precisar só ver essa coisa. A gente pode buscar aqui todas as queries que tem bloqueio. Então, aqui a gente tem essa query que a gente já viu. A gente tem essa outra query aqui. A gente pode ver que ela também recebeu um alerta que a utilização de CPU passou de 50%. Qual era o último statement que estava sendo rodado. E quais eram as queries que foram bloqueadas. Além disso aqui, a gente pode, além de filtrar por isso, a gente pode pegar as queries que estão rodando há mais tempo. A gente mostra aqui, estão rodando, e há quanto tempo que elas estão rodando. Está aqui no finalzinho. A gente também pode pegar só aquelas queries que tem algum tipo de recomendação de plano. A gente pega aqui todas as queries que tem algum tipo de recomendação. Quando tem esse íconezinho que parece um flow chart, é porque, segundo as métricas que a Embedded desenvolveu ao longo dos anos da consultoria, né, eles indicam a colocação, adicionar um cluster dentro dessa query aqui. E essa é a query que recomenda-se que seja criada o índice. Então, só baixar o plano aqui. Baixando esse plano, vai virar aquele ponto SQL plain e se abre ele com o SQL Management Studio. Tirando essa parte da monitoração individual, a gente consegue capturar também todas as queries, além de capturar todas as queries, a gente consegue ordenar elas aqui nas últimas 24 horas. Nossa, aqui deveria estar aparecendo aqui as queries que rodaram. Deixa eu só continuar aqui, eu já mostro para vocês em outro ambiente. Aqui, mostrando todos as alterações que ocorreram dentro do ambiente. Nessa parte, a gente consegue capturar todos os eventos que estão sendo logados dentro do SQL. Eu trago aqui e mostro, principalmente, o que é mais otimizado, quando que ocorreu. Então, aqui nas últimas 24 horas, quantas vezes ocorreram esses erros. E aqui a contagem de erros que aconteceram. Então, desde query timeout, aqui a gente já mostra qual que é o erro que estava dando, tá? Qual que era o usuário, qual que era a aplicação e de que host que vieram esses erros. Além de query timeout, a gente tem SQL exception. Então, set book failed do a scheme change in target table. Timeout a gente já viu, timeout, query timeout, login failed. Isso é bem interessante, porque vocês podem estar sofrendo um SQL injection e a gente vê aqui o que está acontecendo e de que client que esse erro está vindo, essa tentativa está vindo. Evento do log. Informações para vocês aqui analisarem. Parte de deadlock. Na parte de deadlock, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Na parte de deadlock,
Normalmente, quando acontece o deadlock, o usuário recebe uma mensagem dizendo que o deadlock ocorreu e que a query dele foi vítima, né? Não foi a que foi executada. Se não está utilizando a ferramenta iMbetter, o cliente tem que entrar dentro do log, do event log do SQL, procurar onde que foi criado as informações, onde foram criadas as informações do deadlock, e ele vai achar um quadrinho igual esse aqui, um gráfico igual a esse. Para analisar esse gráfico, o DBA tem que ter um certo skill para poder identificar aqui o que está acontecendo. Eu, particularmente, não consigo chegar nessa conclusão. Porém, se o cliente está usando uma ferramenta iMbetter, ele vai receber um alerta que ocorreu um deadlock, ele vai simplesmente correr lá na nossa ferramenta, loga, entra aqui no Observer, deadlock, e aqui ele já tem facilmente o que está acontecendo. Então, qual que é a query que passou, né? Qual que é a query que foi a vítima, e qual era o último comando que foi executado aqui. Assim, a gente já pode identificar facilmente o que tem que ser executado para não acontecer, o que tem que ser feito, né, para não acontecer novamente esse deadlock. E para finalizar essa parte aqui da demonstração, aqui a gente lista todos os backups que foram executados. Então, todos os backups full. Pode ter backup diferencial. Esse ambiente não tem backup diferencial, pessoal, mas aqui podemos mostrar os backups transacionais também. Bom, deixa eu só entrar num outro login que eu fiquei devendo mostrar uma informação para vocês. Esse login aqui ele tem mais ambientes a ser monitorados do que ficar só com uma empresa única. Então aqui, ó, no Observer, na parte do Overview, a gente monitora tudo que está acontecendo no ambiente. Qualquer aplicativo dentro do servidor que ele sofra alguma alteração, ele já aparece aqui e imediatamente os clientes já recebem também a informação. Bom, aqui a gente está vendo desde mirror do database mudou de status, né, de suspend, ele foi para synchronize, e de DB mirror disconnect foi para restoring. O serviço estava running, agora está stopped. A propriedade desse serviço mudou de disable para automático. Então, vocês veem aqui que tem bastante coisa que está sendo coletada. Nesse ambiente aqui, ele tem mais coisas. Então, esse ambiente, a gente consegue mostrar aqui quais são os backups full. Tamanho do backup, o tempo de backup, quando iniciou e quando terminou o backup, assim como o backup device. O backup device e o backup path, para onde está sendo salvo os arquivos do backup. Então aí vocês têm todo um versionamento do que está acontecendo no ambiente de vocês. Além de tudo isso que vocês recebem, a Embetter ainda manda para vocês um relatório com o que aconteceu na ferramenta de vocês no último período, entre um relatório e outro. Então aqui a gente aponta desde a versão do SQL está fora de dados, fora de atualização, né? Então aqui estava rodando no Service Pack 2 e agora tem o Service Pack 3. Aqui está a comprovação de vários backups que não foram executados, tanto o backup full quanto o backup de log. Aqui, nesse ambiente, alguns serviços falharam, e aqui a gente já lista qual o nome do backup, qual o nome do serviço,
E, olhando no ambiente, tem como a gente descobrir até a mensagem que a hora da falha estava acontecendo. Aqui, a Embedded recomenda que a memória do servidor SQL seja limitada. Nesse caso aqui, o cliente tinha deixado ilimitado, então 16 GB era a quantidade máxima de memória que tinha o servidor. Segundo a métrica da Embedded, eles recomendam que seja limitada a quantidade de memória. Eu já fazendo essa apresentação em alguns clientes, o DBA falou que isso é uma coisa de ambientes antigos, né, de Windows Servers antigos, que não tinham gerenciamento de memória tão efetivo. Agora, nas versões mais novas, o gerenciamento é bem melhor e não seria necessário fazer isso aqui. Mas é uma coisa que a Embedded recomenda de acordo com o passado que ela tem de gerenciamento e de problemas que ela já viu. Aqui na parte do TempDB não tem relação, né? Então esse banco, essa instância tem um TempDB só e está com 8 cores. O ideal seria, nesse caso aqui, estar com 4 TempDB files para distribuir a quantidade de I/Os no TempDB. Aqui a gente mostra quais são as queries que tiveram mais recomendações de índices. E aqui, esse era o ambiente TOTOS com SQL. Então, essa é a query que seja recomendada ao iniciar o processo de criação de índice. A gente também listou todas as queries que estão sofrendo block. Então, quais as queries tiveram block? A gente pode ver aqui que tem vários números altos, né? 80, 85, 82, 73, 75. E essas são as queries que tiveram mais bloqueios. Aqui no Event Log, analisando ele, né? Então, SQL Exception Incorrect Syntax. Então, aqui seria uma prova, né, para vocês, uma evidência para vocês pegarem e levarem essa query de volta para os desenvolvedores, para eles analisarem e mudarem a query para que não ocorra mais esse erro de sintaxe. É uma ajuda que a gente dá para o DBA, porque senão fica a discussão sempre quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se a query está dando problema, e como que vai resolver isso aí, e fica aquela bola dividida. Com isso aqui já é uma evidência bem forte, né, que a ferramenta traz para vocês poderem ir para o time de desenvolvedores e pedir uma revisão da query. Aqui novamente o backup de log está falhando, e aqui a gente mostra qual que é o parâmetro que está sendo executado. Duplicate Key Exception, é o tamanho dessa query aqui. Tentou colocar uma segunda informação na coluna que é única. Então, tem que dar uma checada nesse ambiente. Claro que isso foi um exemplo, em outros clientes tiveram outras coisas que foram conversadas pelo suporte da Embedded, e na hora de comunicar ao cliente, teve todo um detalhamento maior do que esse ambiente que a gente está tendo aqui. Tá bom? Tem alguma pergunta? Pessoal, deixa eu voltar aqui nos nossos contatos, que eu vou deixar eles um pouquinho. Então, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Aqui estão os nossos contatos. Fiquem à vontade de ligarem ou mandarem mensagem para a gente. A gente vai responder sempre. Uhum. Beleza. Das pessoas que atenderam, a gente pede para informar o nome aqui pelo chat, porque tivemos um problema na nossa ferramenta aqui, entrou tudo com o nome da organizadora. E a gente vai disponibilizar esse material para vocês também.